Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou ensinar para vocês como preparar um delicioso iogurte utilizando apenas leite desnatado, um iogurte desnatado, uma vasilha grande de vidro de preferência e um termômetro. Se vocês forem utilizar o leite de fazenda, leite natura, vocês precisam fazer ferver esse leite para que matar todas as bactérias. Como aqui eu vou utilizar o leite desnatado de caixinha, vocês não precisam fazer esse processo de fervura. Então, se vocês forem utilizar o de saquinho, aí vocês avaliam se fica bom o iogurte sem ferver e se no caso fervam para ver. Aqui no meu caso já testei várias vezes e dá certo, fica bom dessa forma. Eu apenas vou utilizar então o leite desnatado, vou elevar a temperatura dele para 45 graus, pois é a temperatura ideal para o desenvolvimento das bactérias, e vou colocar as bactérias do iogurte no leite. E vou colocar ali naquele forno a 45 graus por um dia. Aí depois eu trago aqui e mostro para vocês o resultado. Tá? Então fica um iogurte bem durinho, bem legal, bem gostoso. Só que, no caso aqui, como eu vou utilizar o leite desnatado, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais para ficar com a consistência muito boa, mas ele fica também. Nesse caso eu vou utilizar 180 gramas de iogurte natural. Como eu estou utilizando aqui o iogurte natural já feito anteriormente, então eu vou utilizar as minhas bactérias para o iogurte está aqui nesse copo. Mas se vocês não tiverem, for a primeira vez que vocês fazerem, vocês podem comprar o iogurte normal, né, ou integral, ou normal, ou desnatado, e fazer a mistura aqui. Eu já aqueci o leite, elevei a temperatura dele a 45 graus. Essa é a temperatura ideal para o desenvolvimento das bactérias do iogurte. E aí eu vou colocar ali naquele forno por mais ou menos 8 a 12 horas, que é o tempo que leva para o iogurte ficar pronto. E depois eu gravo para vocês o vídeo com o resultado, mostrando aí como fica. Então se vocês olharem aqui, ó, já elevei a temperatura. Então aqui a temperatura do leite está 45 graus, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento das bactérias. Se caso for preciso pasteurizar o leite, então vocês vão elevar a temperatura mais ou menos a 85 graus, deixar por uns 10 a 15 minutos e depois, quando baixar a temperatura para 45 graus, você coloca a bactéria, né, o iogurte. Mas nesse caso aqui não vai precisar, pois esse leite já é pasteurizado. Para fazer o iogurte, diferente do queijo, né, não é interessante que a gente eleve a temperatura a mais de 85 graus. Então, se vocês tiverem que pasteurizar o iogurte, se vocês elevarem a temperatura mais do que 85 graus, aí não fica um iogurte tão gostoso assim. Mas, no caso, se for fazer dessa forma aqui, é bem prático. Para aquecer, eu coloquei 2 litros de leite aqui nesse pote, levei 3 minutos no micro-ondas e ele ficou exatamente a 45 graus. Aqui eu tenho o iogurte natural, que eu usei, já tenho utilizado ele há vários dias. Quando vocês observarem que, se vocês forem fazer esse iogurte na casa de vocês, então, só para vocês terem uma ideia da diferença, cada leite desse custa R$ 3,50. Um iogurte natural desse vai custar mais ou menos R$ 3,50. Então tem R$ 9,00 para fazer 9, vai ser 9, 10, R$ 10,50 para fazer 3 litros, ou 2 litros, né? E 1 litro de iogurte natural provavelmente vai custar aí para você na faixa de R$ 11,00 mais ou menos. Então quer dizer, vai ter um custo bem menor. E se vocês estiverem utilizando aqui o restinho do iogurte da vez, então vocês vão economizar, vai ficar somente
3,50 para vocês, 6,50, 2 litros. Vou fazer 2 litros porque é mais prático, então um potinho de iogurte dá para fazer 2 litros sim, e aí então depois eu trago o resultado para vocês. Então aqueci a 45 graus, coloquei o iogurte natural, aqui, vocês podem ver. Vou mexer levemente com a colher. E vou deixar ele ali no forno por 12 horas. Vai ser de hoje para amanhã e eu trago o resultado para vocês. No caso, se vocês não tiverem essa possibilidade de colocar num local que mantenha a temperatura de 45 graus, o que vocês podem fazer? Vocês podem enrolar com um pano quente e tentar pingar um pouco de água quente aqui de vez em quando, para que ele mantenha a temperatura. E aí você consiga... Então vocês tampam com um pano aqui, essa boca, e levem para o forno. Então vou tampar aqui com um pano. Tampar a boca aqui para não entrar nenhum bicho com esse pano aqui e vou levar lá no forno, tá bom? Aí depois eu trago o resultado para vocês. Bom dia, tudo bem, galera? Então eu vim aqui para mostrar o resultado do iogurte para vocês. 24 horas depois, temos aqui esse delicioso iogurte. Ó, observe a consistência dele, ó, bem durinho. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, a consistência. Se vocês quiserem um iogurte, tipo grego, mais consistente, vocês podem filtrar ele também, que aí fica ele mais consistente, fica bem melhor. Mas no meu caso aqui, eu prefiro assim. Muito bom, tá vendo? Então o iogurte, ó, de uma boa consistência, fica perfeito. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se quiserem mais vídeos, curta o canal. Obrigado, tenham um bom dia para vocês.